Não foi sabatina, não foi entrevista, foi um ataque, uma inquisição, um interrogatório de 2 para 1, sendo estes dois jornalistas que perderam totalmente os seus escrúpulos, totalmente o seu profissionalismo, não tem um pingo de ética. O que a gente acabou de ver foi uma das maiores aberrações político-jornalísticas que a Globo já produziu nos últimos tempos, e olha que eles já produziram coisas muito ruins, tá? Quando a gente fala de sabatina aos candidatos à presidência da República no Jornal Nacional, o que a gente espera é um mínimo de complacência para com o candidato, né? E óbvio que ser complacente para com o candidato não significa que ele não deva ser cobrado. Os candidatos à presidência não possam ser questionados sobre o seu passado político. Eles devem, principalmente um presidente da República que teve 4 anos de governo. E também deve ter espaço para falar sobre o seu plano de governo para os próximos 4 anos, caso eleito. Mas o Bolsonaro não teve nenhum desses 2 espaços. Ele não conseguiu falar sobre os seus feitos e tampouco ter espaço para falar sobre o seu plano de governo para os próximos 4 anos. Ele simplesmente foi interrogado a todo momento por 2 jornalistas que são tidos como respeitados, mas que se utilizaram de ferramentas comunicativas como deboche e ironia o tempo todo, sendo que esse tipo de ferramenta comunicativa, deboche e ironia, sabemos bem que são ferramentas utilizadas por tolos, que quando não existe a lógica, quando não existe a capacidade argumentativa, tentam escapar pela tangente se utilizando de deboche e ironia para parecerem moralmente superiores, né? E para desmoralizar e desestabilizar o entrevistado, com quem eles... Abre um parênteses muito grande aqui com vocês, eu quero enfatizar a seguinte reflexão. Nem toda pessoa letrada vai se utilizar do seu letramento, da sua capacidade retórica para o bem. Muitas vezes ela, sabendo da sua capacidade, do seu amplo vocabulário e da sua facilidade de oralidade e comunicação, ela vai se utilizar dessa capacidade para a manipulação, a deturpação de informação. E foi exatamente isso que a Renata e o Bonner fizeram com o Bolsonaro a todo momento, a fim de ludibriar o telespectador mais desatento. Bonner já começa com ironia, com um sorrisinho de deboche, fazendo pergunta de golpe pro Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro é um candidato que enfatiza o respeito à liberdade a todo momento. Perguntas foram totalmente comportamentais e ideológicas, sempre a respeito do que o Bolsonaro falou, da maneira como ele se comportou. Pouquíssimas perguntas de aspectos técnicos sobre o que ele fez tecnicamente no seu governo e sobre o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos, caso eleito, né? E é por isso que eu tô chamando a atenção para vocês para essa questão do letramento, da narrativa, da capacidade retórica que pessoas podem ter, né? Principalmente pessoas mais letradas, para a manipulação. E aí, o que a Globo fez? Eles preferiram agarrar essa oportunidade desses 40 minutinhos frente a frente, olho no olho com o Bolsonaro, não para agirem de maneira honesta, para fazerem um jornalismo limpo, né? Para realmente fazerem uma sabatina a um presidente da República com perguntas técnicas. Não, eles preferiram se agarrar a essa oportunidade desses 40 minutinhos para enfatizar os clichês vazios de esquerda, cheios de apelos sentimentais. Por exemplo, quando o Bonner questiona o Bolsonaro a respeito dos seus eleitores ficarem gritando eu autorizo nas manifestações, ele diz o seguinte: você não autoriza expressamente, mas você também não desautoriza. Então assim, para o Bonner não basta o silêncio, né? Ele precisa ouvir do Bolsonaro que ele realmente desautoriza. Mas vocês entendem a capacidade de retórica de tentar deturpar a informação? Você não autoriza, isso não basta. Você precisa desautorizar, né, Bolsonaro? Enfim, outro ponto da sabatina não, do inquérito, né, que me chamou bastante a atenção, foi quando o Bonner, pouco depois disso, pede ao Bolsonaro repetidas vezes para ele se comprometer com os resultados das urnas eletrônicas, sejam eles quais forem. E ele insiste nesse comprometimento público do Bolsonaro em rede nacional para com as urnas eletrônicas, né? Então parece assim que eles já estavam preparando todo esse terreno para o Bolsonaro pisar. E vem dona Renata Vasconcelos falar de pandemia, de vacina, de remédio, do fica em casa. E aí ela diz o seguinte com relação às vacinas. Ela questiona Bolsonaro sobre a sua fala a respeito de virar jacaré. Uma suposta sabatina de Jornal Nacional. Ela não só questionou o presidente da República sobre uma fala em que ele disse num contexto de extrema brincadeira sobre virar jacaré ao tomar a vacina, porque todos nós sabemos, do mais letrado ao menos letrado, que ninguém vai virar jacaré tomando vacina, né? O Bolsonaro, inclusive, precisou explicar que aquilo era uma figura de linguagem, que ele estava brincando, ele fez uso de uma figura de linguagem. Ela não só questionou, como ela insistiu. Eu me senti assistindo um stand-up comedy, assim, de muito, muito mau gosto. Ou seja, todas as perguntas eram feitas de maneira ideológica e comportamentais. Interessava mais o que o Bolsonaro já falou do que propriamente o que ele fez. Satisfeita, a dona Renata Vasconcelos traz à tona que o lema da pandemia foi fique em casa se puder. O que é uma baita de uma mentira. Ou a Renata Vasconcelos ela tem a memória muito curta, ou ela realmente perdeu toda a ética que ainda lhe restava, né? Fique em casa se puder. Quem não se lembra de dona Maju Coutinho, colega de dona Renata Vasconcelos, no Jornal da Tarde, dizendo o choro é livre, vai ter lockdown sim. E aí era fique em casa se puder, tantos trabalhadores sendo presos, tantos civis sendo presos em plena luz do dia, simplesmente porque não estavam usando a máscara numa praia, muitas vezes sozinhos, ou correndo sem usar máscara, muitas vezes sozinhos no calçadão. Pior ainda, né? Trabalhadores tendo as portas fechadas por conta desse fique em casa. Então não, Renata, não era fique em casa se puder, vocês defendiam fique em casa mesmo. Depois ela traz a questão de Manaus, a falta de oxigênio. Bolsonaro explicou que o envio das verbas foi repassado
E para frente era a missão de governadores e prefeitos destinarem essas verbas para o combate à pandemia. Inclusive, no site de transparência do governo, na época, foi mais do que comprovado que a verba repassada do governo federal para Manaus era mais do que suficiente para suprir todas as necessidades de Manaus no enfrentamento à pandemia. Mas a Renata parece que se esqueceu disso também, né? E aí, quando o Bolsonaro começa a se defender, falando sobre os governadores e prefeitos, e se defender muito bem, ela sai pela tangente ali do sentimentalismo, né? Porque a esquerda é isso. Eles só conseguem barulho por meio do sentimentalismo exacerbado. E ela começa a fazer questionamentos novamente ideológicos e comportamentais. Você não se arrepende de tal declaração? Empatia, presidente, empatia. E os 700 mil mortos, né? E interrompe o Bolsonaro a todo momento. Ele não tinha nem terminado de falar. Ela começa a interrompê-lo com esses questionamentos, um em cima do outro, sobre empatia, numa tentativa a todo tempo de desmoralizá-lo. Uma parte muito interessante é quando eles começam a questionar o Bolsonaro sobre economia, porque numa fração de segundo, uma rara fração de segundo de honestidade, o Bonner admite que a economia sofreu um declínio, porque não podemos nos esquecer do cenário de pandemia e de guerra de Ucrânia. E finalmente eles perguntam pela primeira vez sobre os planos de governo do Bolsonaro para os próximos 4 anos. Ele pretendia retomar os planos econômicos, né, nos próximos 4 anos. Mas reparem que eles ficaram muito pouco tempo ali no tema economia. Rapidamente o Bonner interrompeu o Bolsonaro e passou para a próxima temática, que era bastante polêmica, que era o meio ambiente, mas ficaram pouco tempo, porque era ali na economia que o Bolsonaro tinha talvez mais coisas produtivas para falar ao seu favor, a favor do seu governo, né? Ele poderia ter falado do auxílio emergencial, do perdão do FIES, da criação do PIX, do número de empregos que cresceu bastante no seu governo, mas ele não tem a pauta do meio ambiente. Renata Vasconcelos solta uma frase que foi a frase que mais me chamou a atenção durante toda essa inquisição, que é a seguinte: atualmente o Brasil é visto como um destruidor de florestas pelo mundo todo. Onde? Da onde essa louca tirou essa informação de que o Brasil é visto como um destruidor de florestas no mundo todo? E o Bolsonaro teve a resposta, a atitude que eu esperava que ele tivesse, que foi também questioná-la sobre isso. Que isso é uma mentira, que da onde ela tirou tal informação. E ficou por isso mesmo, né? Porque rapidamente eles trocam a pauta quando o Bolsonaro começa a ganhar alguns pontos a seu favor. Da frente questionam ele sobre as trocas de ministros, né, da educação, e me chama muita atenção a tranquilidade e a transparência com que ele responde a esse questionamento, dizendo que o ideal é não haver trocas, mas havendo necessidade ele vai trocar sim, né? Demonstrando ali que de fato as trocas não o envergonham, que ele confia nas nomeações a priori que ele faz, mas que se a pessoa não ter ali uma ética profissional de acordo com o que ele espera, ele vai fazer a troca sem problema algum, né? E aí o Bonner vem fechar com chave de ouro, acusando indiretamente o Bolsonaro de corrupto. E aí quando o Bolsonaro pergunta ao Bonner, né, mas onde está esse duto de dinheiro, né, Bonner? Ele diz, não sei. Então se ele não sabe, como que ele faz uma acusação tão grave para com o presidente da República que está sentado à sua frente? Fez a acusação de corrupção e ficou por isso mesmo. Bolsonaro fechou ainda, além da sua tranquilidade, né, aparente, com muita simpatia, dizendo que o tempo passou muito rápido, e diz inclusive que poderia ficar ali conversando por horas com o Bonner e com a Renata, como quem manda um recado dizendo: eu não tenho medo nenhum da patrulha, nem da TV Globo e nem da esquerda como um todo. Não é pra ter mesmo. Ele foi totalmente transparente, manteve a calma diante de uma situação que eu entenderia perfeitamente se ele se levantasse e fosse embora, porque de maneira alguma foi uma sabatina. Nunca se viu uma sabatina no Jornal Nacional como essa feita hoje ao Bolsonaro. E eu quero deixar claro o seguinte, né? Nós sabemos que a TV Globo produz um jornalismo totalmente lixo. Mas, pela primeira vez, eu vejo a militância da Avenida Paulista sendo levada para a bancada de um jornal que era para ser respeitado, mas hoje é digno de pena. Não passa de um circo e de uma lixeira televisiva. A mesma Renata e o mesmo William Bonner, que hoje estavam cheios de deboches, ironias, caras e bocas, fazendo perguntas totalmente fracas e ilógicas, não só perguntando, mas insistindo em perguntas do tipo: o senhor disse que quem tomar vacina vai virar jacaré. Será que eles serão os mesmos que na quarta-feira, frente à sabatina do Lula, ousarão ter a mesma banca, o mesmo ar superior para lhe questionar a respeito de mensalão, petrolão, triplex, sítio em Atibaia, financiamento de ditaduras comunistas com dinheiro público, enquanto a transposição do Rio São Francisco estava parada e superfaturada há 10 anos, com uma seca enorme no Nordeste? Será que eles ousarão fazer esses questionamentos? Já que eles gostam tanto de questionar os candidatos a respeito do que eles disseram? Será que eles questionaram Lula sobre a fala dele, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus? Estaremos atentos, mas eu ousaria dizer que não. Afinal, um gambá cheira ao outro.